bem-vindos a mais um Hakuna Matata Cast. Meu nome é Ramon Vaz e eu estou aqui hoje com a Paola. Olá. Com o Vitor. Olá. E com uma convidada mais especial. Eu sou bem suspeito a falar dela. Eu tenho uma história muito bacana aí com ela. E quando a gente começou esse projeto, foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar. Estava lá no topo da lista. Então, como a gente mantém o padrão aqui, a gente não apresenta a convidada se apresenta. Então, Jarice Floriano, seja bem-vinda. Legal, muito obrigada, né, novamente pelo convite. Eu fiquei, na hora que tu me mandou esse convite, eu, né, não pensei nem duas vezes. Eu já falei, eu adoro esse tipo de movimento, porque tem tudo a ver também com o meu trabalho e com o meu movimento de vida também, né, porque acho que é uma pontinha de coragem que a gente tem, né, um lapso aí na nossa vida que às vezes a gente precisa para fazer o resto que a gente precisa fazer, né, então... Sim. Aqui já é um começo, né? E eu cheguei aqui hoje falando sobre isso, né? É um pontinho, né? Um primeiro passo que a gente dá para depois lá na frente colher. Começa por isso, né? Então eu fico bem feliz assim de vocês terem me escolhido para esse momento, para falar um pouquinho de mim, né? E hoje eu trabalho, né, com essa inspiração, trabalhar com esses movimentos, né, de fazer uma vida, sei lá, mais Hakuna Matata, não se preocupe, mais leve, né, tem tudo a ver com o meu método de trabalho também, porque eu acredito que assim como eu hoje tenho uma vida leve, uma vida despreocupada, né, por mais que eu tenha também trabalho, também tenho, né, os meus dilemas e problemas diários, mas a gente levar isso de um jeito mais leve, eu acho que é super importante. Então, dessa forma que eu quero me apresentar, né, alguém que, né, faz um pouquinho a cada dia e sem se preocupar tanto, né, trazendo aí um pouco mais de leveza para essa vida meio caótica aí que a gente vive, né? Sim, com certeza. Verdade. E conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi, como é que tu chegou nessa área, da onde veio esse desejo de impactar a vida das pessoas. A gente estava até gravando um pouquinho antes aqui e tentou não dar muito spoiler, porque eu sou um dos impactados por isso. Já descobriu que tem outros impactos aqui. Então, a mesa de uma troca de experiências e impactos. Verdade. Mas conta um pouquinho pra gente como é que foi, assim, como é que tu chegou, essa vontade de impactar a vida das pessoas, como é que tu chegou nesse momento? Bom, eu vou trazer assim, um ponto de vista bem individualista, né? Eu não fiz isso pelos outros. Foi consequência, mas a gente faz movimentos quando a gente está desconfortável, né? Quando está confortável é mais difícil a gente né, se movimentar, a gente fazer mudanças, né, significativas na minha vida. Então foi um grande desconforto, né, que veio também quando eu me tornei mãe. Então meu filho hoje está com 11 anos, 11 para 12 anos, e naquele momento eu percebi assim, opa, que legado que eu quero deixar, né, para ele, enfim. E nesse momento eu estava numa condição de saúde meio caótica, né? Então eu trabalhava muito, né, fazia muitas coisas, tinha coisas que eu não gostava de fazer. Eu diria que talvez lá nessa época eu estava fazendo 80% de coisas que eu não gostava, apesar de fazer bem. Isso é um ponto que eu sempre gosto de ressaltar. Às vezes a gente tem habilidade, a gente faz bem o que a gente faz, só que não necessariamente isso significa que a gente nasceu para aquilo. Então, hoje, claro que eu ressignifiquei toda a minha história, mas foi esse desconforto de estar sempre doente, eu sempre tinha alguma coisa. É aquilo que por dentro te incomoda, né? Às vezes não é tão na cara assim, né? Ela tá sorteando a bolsinha de remédio, né? Eu já fazia Ai, a Paola deve ter o remédio, ela tem aquela bolsinha mágica. Mas é porque os problemas de saúde acarretam isso e tu acaba sendo a rainha do remédio no ambiente, né? É verdade. Eu, particularmente, eu fazia cotação toda semana, assim, para dar uma economizada, assim, nas farmácias, sabe? Então, eu chamava pelo nome na farmácia já. Todo dia eu tava ali, sabia quem eram os atendentes, enfim, era uma coisa assim, muito íntima, assim, pra, né, realmente não me trazia muito resultado, né? Sim, então, sim. E aí o ponto alto foi 2 pneumonias que eu tive em menos de 6 meses. E aí, na segunda vez, o meu médico falou pra mim assim, tu vai morrer. E aí eu, como assim? Tem muita coisa pra fazer na vida, eu nem faço o que eu gosto. Como é que eu, né, acabei de ser mãe? Não, né, não quero.
E aquilo, né, juntando também, né, que meu marido na época, ele falou assim, poxa, todo mês tu tem alguma coisa, né? Aquilo foi uma facada, assim, no meu coração, sabe? Poxa, realmente, todo mês eu tenho alguma dificuldade de saúde. E aquilo começou o meu movimento de autoconhecimento. Então, fui buscando alguns cursos. Na época também busquei uma mentoria, que é o que eu faço hoje, né? Sou mentora de carreira, trabalho aí com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. E quando eu contratei esse mentor, eu vi, eu quero fazer esse negócio. Também quero isso, né? E me percebi, muitas vezes, até o meu mentor, é meu amigo até hoje, ele até falava assim, meu Deus, às vezes eu me sinto aqui... Fazendo conhecimento. Né? E aí ali eu não tinha nenhuma formação ainda, mas tinha essa habilidade natural, né? Então hoje eu consigo ressignificar também toda a minha trajetória profissional, mesmo eu não fazendo o que eu faço hoje, eu já fazia isso informalmente, né? Quando eu tomava café com alguém, às vezes alguém me procurava para pedir conselho, para pedir assim, o que tu faria nesse sentido, ou para se abrir, né, falar de alguma dificuldade. Então, eu comecei a perceber que isso já fazia parte realmente do meu cotidiano, só que não com foco, ali era lazer, né? Eu não ganhava dinheiro com isso, né? E aí, quando eu fiz essa mentoria, então eu comecei a realmente procurar as formações, procurar a linha de atuação e fazer o meu pé de meia, né? Porque eu sabia que em algum momento eu ia ter que largar o salário, né? Largar aquela segurança de ter o pagamento todo mês, ainda mais uma empresa que, né, foi a empresa que eu mais trabalhei, que pagava certinho, sabe? Não tinha, em nenhum momento eu posso reclamar disso, sabe? Aquela segurança, né? A segurança, então ali eu sabia. Esse processo levou uns 5 anos, tá, gente? Então, às vezes as pessoas vêm pra mim e dizem, eu quero mudar de carreira, quero, né, fazer um shift aí na minha vida e tal. E aí, né, faço alguns movimentos que eu fiz lá atrás e realmente, olha, você não tá na carreira certa, mas assim, não saia daqui pulando, né, paraquedas, sem preparo nenhum e tal. Faça realmente. Ela sai do consultório, pede a conta e abre a comércio, às vezes que sempre queria fazer, no outro dia, né? Sai com aquela vontade de mudar tudo, né? E a minha primeira formação em coaching, por mais assim, pé no chão, que às vezes, né, porque eu sou mais de arriscar, eu cheguei, assim, voltei da formação e falei pro meu marido assim, quero pedir a conta amanhã. Como assim, né? E ele todo, né, hoje eu agradeço, assim, porque ele me faz, às vezes, pensar um pouquinho melhor. Ele assim, traz pro chão um pouquinho. Traz pro chão, exatamente. E aí ele já deu, assim, não, calma, a gente até discutiu um pouco, porque ele sabia que eu ia fazer esse movimento, mas ele estava preparado para daqui a um ano, né, naquele momento. E aí eu saí e já queria assim, não, porque eu quero amanhã e tal. E aí eu meio que negociei com ele, então ele cedeu 6 meses e eu esperei 6 meses para isso acontecer. Então eu também aconselho, né, a gente, mesmo que a gente tenha esse movimento, né, porque eu queria muito, né, fazer isso o mais rápido possível, porque é ali que eu sentia realmente prazer, sentia, né, uma satisfação de que eu realmente estava proporcionando uma diferença no mundo. E aí eu esperei um pouquinho, né, me organizei financeiramente e assim, hoje eu olho também para isso e vejo, ainda bem, porque empreender não é fácil, né? A gente vê muito o lado palco, né, do empreendedorismo, Exato. que é a flexibilidade, pode fazer o seu horário, né? Não tem chefe, né, falando aqui. Isso tudo é real, realmente, só que assim, a gente trabalha muito mais. Meu Deus, nem me fala. Seu horário até às 10 da noite. O seu Eu horário. vou trabalhar até às 10, segunda a sexta. Eu quero. Eu que escolhi isso. Então, isso... E no começo, assim, a gente acha que... Também eu era muito conhecida, né? Tem um networking bem forte. Eu achava que, ia arrasar, assim. No primeiro ano, todo mundo ia querer fazer trabalhos comigo. E realmente, assim, teve muita gente que apostou. Eu agradeço, assim, as primeiras pessoas que hoje eu olho e penso assim, meu Deus, como confiaram, né? E por quê? Se eu pensar de como eu trabalhava no primeiro ano, como eu trabalho hoje, eu tô, obviamente, infinitamente melhor, né? Vai evoluindo, Vai evoluindo. E
E assim, agradeço por essas pessoas terem acreditado, porque foi o movimento que eu consegui realmente, né, dar corpo aí ao que eu faço hoje, enfim. Só que o meu marido também me, né, inspirou assim bem positivamente na época. Ele falou assim: olha, te dou 1 ano para isso dar certo. Não foi um estímulo assim, Imagina. Tinha uma data, né? e aí eu falei assim, poxa, mas o Sebrae não fala que é uma empresa, né? Tem uma curva aí de 2 anos, né? Não, 2 anos não dá para esperar, não. Vai ter que ser 1 ano. Então foi um ano bem desafiador e eu não queria ter plano B. E isso é uma coisa que também, às vezes, quando a gente quer fazer uma mudança, quando a gente quer realmente fazer uma coisa dar certo, eu acredito muito nesse contexto de que a gente não pode ter um plano B, porque se a gente tem um plano B, e o plano B para mim era voltar para o ambiente corporativo, obviamente, né? Se eu fosse colocar isso, era muito mais fácil, né? E eu deixei as portas abertas também e seria muito simples, eu estralar o dedo e falar, ó, quero voltar. Só que eu não queria ter essa opção, porque senão isso, cada dificuldade que eu tivesse, eu teria, né, cedido a Aquela essa... saída ali mais, eu vou chamar de fácil, assim, né? Mas tem aquela saída... Estaria mais na mão, assim, né? Então, eu não quis ter esse plano B e acho que isso que me fez, né, tá desde aí de 2017 já fazendo o que eu faço, sabe? Porque eu sempre coloco assim, não, eu não tenho opção, né? É isso e pronto. Ou dá certo, ou dá certo. Ou dá certo, ou dá certo. Então, isso é algo que eu também procuro passar para os meus clientes, para que quando eles têm um sonho, quando eles têm algum objetivo, para que eles realmente coloquem toda a energia, né? Com o pezinho um pouquinho no chão, né? Pode voar, né? Mas deixa uma cordinha ali para ajudar a gente a não viajar também às vezes no nosso sonho, achando que é tudo lindo e maravilhoso, porque não é, né? Não é um conto de fadas. Com certeza. Você acha muito importante que você falou, você colocou um prazo, né? Porque as pessoas querem agora. Eu acho que a gente está numa sociedade do imediatismo, assim. Você quer e quer agora e, ai meu Deus, e também de acreditar que vai dar certo logo, né? Tipo, porque na internet eu acho que as pessoas têm essa percepção que vendem que é tudo muito fácil, que é tudo muito lindo, que é tudo muito rápido. Mas não é trabalho duro, né? Então, se preparar para isso, né? Vá com calma. Planeje o futuro, né? Com calma. Coloque metas e prazos, né? Exatamente. Igual você fez, né? Você queria sair já, mas 6 meses, então, né? Tem muito disso. A gente estava comentando ali eu já falou do palco, né? Então, na internet, às vezes, tem as pessoas mal intencionadas, como em todo lugar, né? Mas tem as pessoas que são bem intencionadas, mas acho que o que a gente vê ali não é um bastidor, né? Exato. Quanto a pessoa ralou, quanto tempo aquela frase que diz, né? Levar anos para ser um sucesso da noite pro dia, né? Porque tem todo um trabalho criado e ali ela está apresentando o final do trabalho, né? Então tudo que ela fez por trás apresentou ali. Então isso a gente acaba criando aquela sensação de que, cara, aquele cara ali, às vezes que eu conheço, olha só, ele tá... Por que eu não consigo, né? Por que eu não consigo também, né? Então acho que cai muito com esse imediatismo ali, né? Acho que isso tem muito a ver também com a indústria farmacêutica, né? Não quero nem entrar numa polêmica, mas para fazer o gancho com essa solução imediata, né? Então, eu trabalho muito com essa questão da gente perceber, porque assim, é mais fácil tomar um remédio quando a gente está com dor de cabeça? Né? Porque a gente quer continuar sendo produtivo, a gente gente não quer parar, né? Só que às vezes é um sinal que o teu corpo está dizendo assim, ó, dá um tempo, né? Para um pouco. Só que as pessoas, e aí tem alguns profissionais, como tu falou, né, Ramon, que às vezes vendem uma solução mágica, realmente. Algo que, faça isso, siga essa receitinha aqui que você vai dar do jeito que eu tô. Ou mesmo quem quer ter a vida que eu tenho hoje, eu falo assim... Tá disposta a passar por esse processo, a mexer em algumas feridas, porque teve muita, né, como eu falei aqui no começo, o meu trabalho hoje foi o que eu fiz comigo ao longo, né, desses últimos anos para conseguir realmente me conhecer melhor, usar todo o meu potencial para não depender mais
da química realmente para controlar meu corpo, para que eu tivesse realmente essa vida fluida naturalmente. E essa questão dos profissionais, até assim, tenho amigos meus coaches que nem falam mais que são coaches ou que nem querem mais falar sobre ferramentas de coaching porque tem vergonha de tanta coisa, acho que desentendimento, né, que o coaching no Brasil já trouxe, né, por conta dessas pessoas que, de repente eu sou um coach. Sim. E eu sempre trago isso, eu não tenho vergonha de falar sobre isso ou de me intitular, de falar que eu utilizo ferramentas de coaching, porque eu sei o que eu faço, eu sei o trabalho que eu tenho, né, o que eu conduzo com os meus clientes, e aí eu também trago essa questão de que não é só uma ferramenta, né, é toda a tua história de vida. Então, das pessoas que se formaram comigo, acho que a turma tinha, sei lá, umas 50 pessoas, talvez nem 5 conseguiram continuar essa carreira. Por quê? Porque hoje eu vejo o quanto é importante as minhas outras formações, sabe? A minha experiência de vida, né? Trabalhando com gestão de pessoas, orientando lideranças, tudo isso é algo que não é ir para um curso, às vezes, mesmo que seja um curso mais elaborado, como os cursos que eu fiz, que não são esses cursos de final de semana, que às vezes, por exemplo, eu nunca entregaria a minha vida em alguém que fez um curso de sábado e domingo e se colocou como coach, né? Porque talvez realmente essa pessoa não esteja preparada. É a bagagem da segurança, né? As pessoas vêm de uma série de trabalhos, né? Teve experiências passadas, às vezes não diretamente com coach, mas que dão uma segurança para que ela faça aquilo, né? Então essa bagagem te dá segurança. A gente até conversou um pouco sobre coaching antes, né? E que tem muito preconceito hoje em dia, né? E tem muito preconceito justamente por profissionais que não são bons, por não ter uma... Como é que fala? Não tem uma legislação, não tem uma regulamentação. Mas não tem uma regulamentação. Essa palavra que fugiu. Não tem uma regulamentação, né? Então qualquer um pode se intitular coach. Só que você tem que analisar também a pessoa. E eu acho que tem muito desse preconceito por justamente esses profissionais ruins que tem no mercado. Aí algumas pessoas passam por esses profissionais, não entendem o que é o coach, saem achando que enfim, outras coisas que não são coaching, né? Sim. E falam muito mal. E foi o que a gente estava conversando antes, não é uma ferramenta que vai fazer a diferença, é o conjunto, é o processo inteiro, que estruturado da forma que é estruturado vai te levar ao seu resultado, à sua meta, ao seu objetivo, né? E o que a gente não pode esquecer é que maus profissionais existem em várias profissões. Exato. Né? Acho que talvez em todas as profissões, né? E uma das coisas que eu gosto de usar, até como argumento, né? Quando alguém me procura, eu falo assim, olha, se você tem dúvidas em relação a esse trabalho, né? Porque é um investimento, né? Não é comprar pão na padaria, né? Sim. E aí, às vezes, a pessoa assim, poxa, será que eu vou investir esse valor e será que eu vou ter esse resultado? E uma coisa que eu costumo utilizar é assim, se você não tiver resultado, eu faço isso. Eu devolvo todo o teu investimento. Então, assim, eu tiro essa objeção justamente para dar segurança, porque eu sei o que eu faço, mas a pessoa nunca teve essa experiência. E talvez se ela for para a mídia... E a gente sabe, né? O que a gente procura, a gente encontra respostas, né? Sempre vai ter alguém falando bem, sempre vai ter alguém falando mal. Né? Para tudo. Tu pesquisa tudo que tu encontrar. E aí, se tu procurar assim, vale a pena o coaching, talvez venha um monte de coisa falando mal. Sim. E aí começa o algoritmo a mandar um monte de situações, né? Assim como se colocar tragédia. Só que se eu coloco benefícios do coach, ou, né? Eu também vou receber um monte de coisa em relação a isso. Então, assim, às vezes as pessoas... hoje eu não tiro, assim, a referência de uma pesquisa na internet, né? Porque a gente, pelo menos na minha visão, a gente nunca sabe o que é realmente real ou não. Então, ainda é a questão da referência, né, da indicação, de você fazer um bom trabalho. Eu não tenho interesse em fazer um trabalho que eu não consiga ajudar a pessoa. E por isso que eu faço essa garantia incondicional. Não quero aqui
O objetivo não é fazer propaganda, mas que justamente as pessoas levem isso em consideração, sabe? Sim. Quando forem escolher um profissional, peçam referência. Eu procurei o meu mentor assim, sabe? Eu não peguei um mentor de qualquer jeito e achei que ele ia fazer milagres. E também não terceirize as suas decisões para essa pessoa, né? Sempre quando alguém me pergunta assim, o que você faria no meu lugar? Eu nunca vou dizer o quê, mas eu vou fazer perguntas para que a pessoa chegue lá. E esse é um princípio muito rico do coaching, sabe? Que a gente não pode perder de vista, porque, imagina, se eu for decidir por você, eu vou estar decidindo com as minhas crenças, com a minha realidade, com os meus traumas, né? Com as minhas... E aí não é justo, né, fazer essa decisão. Agora, eu posso fazer tu pensar, né, sobre isso, você chegar a essa, e essa é a mágica, né, desse processo. As pessoas buscam aquele remédio, né, com aquela resposta pronta, né, eu vou lá, tô com esse problema e, não, faz isso, legal, funcionou, e muitas vezes as pessoas querem a resposta para ter quem culpar. Porque se não der certo, não fui eu que decidi, foi o fulano que me disse pra fazer. A Alice disse que era pra fazer isso e não deu certo. Não vou mais lá. Então a pessoa não quer procurar a resposta, a pessoa quer ter a resposta pronta justamente pra, se não der certo, ela ter quem culpar e não assumir que foi ela que decidiu. Porque mesmo que você me dê a resposta, se eu fui fazer o que você falou, eu que sou responsável, só que as pessoas não querem ter essa responsabilidade, né? Tive uma conversa essa semana com uma pessoa sobre esse assunto, da questão da autorresponsabilidade, né? Que a pessoa prefere perguntar, às vezes, para não ter justamente essa responsabilidade, de que se der errado, mas talvez se eu tivesse tomado a decisão, teria dado certo, mas eu fui no que a outra pessoa me falou, e aí não deu certo. Poxa, por causa que aquela pessoa me falou. Só que também, se der certo, aí também não vai lá agradecer, né? Realmente, ainda bem que eu escutei ela. Mérito meu. Aí é complicado, né? E tem muito disso. Às vezes não é nem porque a pessoa vai perguntar, a outra vai dizer, tu vai fazer e não errado, porque tu vai lá apontar o dedo, né? Mas é só pra ti mesmo, né? Sim. Se não deu errado, não, mas não é culpa minha. Porque a Janice comentou lá que era pra fazer e não deu certo. Às vezes é um negócio pra ti mesmo, a maioria das vezes, né? Não é só porque tu vai apontar dedo e tudo mais. Sim. E a gente estava mesmo comentando antes sobre esses preconceitos, né, do coach, né? Que se criou e muito pela internet, o ruim sobressaiu de uma maneira absurda em cima dos bons, né? Então hoje, quando tu vai fazer esse trabalho, tem que primeiro tirar um monte de barreiras ali da frente, criar um espacinho para ti, para depois conseguir realmente efetivar o trabalho, né? A minha filosofia é nem me conectar com esse tipo de informação, né? Eu acho que isso vale para qualquer coisa, porque aí tu entra nessa frequência. Então, hoje, assim, eu sei que tem grupos anti-coaching, tem um monte, né, talvez de pessoas que se especializaram em falar mal, né, não só dos profissionais, mas das ferramentas em si. Só que a gente não pode esquecer que não nasceu aqui no Brasil isso, e não faz pouco tempo que isso existe. Então, se a gente olhar para os Estados Unidos, que sempre foi muito referência para a gente, isso lá é utilizado há muito tempo, sabe? E ainda continua sendo utilizado. Por quê? Porque eles justamente veem o resultado que isso proporciona. Não significa que nos Estados Unidos também não tenham maus coaches, sim, né? Sim. Então, lá também acontece isso, só que aqui eu acho que as redes sociais elas dão uma dimensão muito maior, às vezes, do que realmente é. E a gente sabe, né, que a influência da mídia sempre, né, o que chama mais atenção? Aquela boa ação que aconteceu, aquele, né, caminho feliz que alguém fez, ou a tragédia, né? Então sempre é a tragédia, sempre é a coisa ruim. Por quê? Porque naturalmente a gente já nasce reclamando. E a gente estava conversando aqui antes justamente disso, né? Não, porque tu viu o que aconteceu, um acidente, não sei do que. Tava falando das tragédias, né? Ninguém tava falando, tu viu que negócio que legal, né? Não, acidente, as pessoas, e aconteceu comigo. Estourou. É o que dá mídia, né? Não tem jeito.
E porque aciona algo na gente isso, né? E eu trabalho muito com isso, assim, né? Recentemente até por conta dos reflexos que a pandemia trouxe, né? Muita gente ansiosa, muita gente que acabou ficando muito tempo reclusa, né? E agora está com dificuldade de socializar. As próprias tragédias que aconteceram aqui na nossa região, né? Que envolvendo crianças e tal, então as pessoas vinham assim, muito, ai meu Deus, e agora isso, né? como que eu vou fazer? E eu, né, a primeira coisa eu falo, o quanto você precisa saber disso? Porque é natural da gente como ser humano ser curioso, né? Querer saber mais, né? Quero saber onde é que é, qual foi o prédio, qual foi o, sabe, saber detalhes, né? Só que assim, às vezes, mas eu preciso estar por dentro, né? Para ter assunto para falar. Isso é o que eu mais ouço, né? Eu não posso estar alienado, né? Eu preciso ver televisão, eu preciso ver o que está acontecendo. E aí eu falo assim, ok, né? Você precisa estar por dentro disso. E qual é o estado interno que isso gera em você? É uma coisa boa você estar por dentro, né? Ou é uma coisa ruim? E quase que, acho que 99,9% das vezes as pessoas falam assim, não, realmente é ruim. Fala assim, eu escolho não estar nessa frequência. E eu prefiro ser alienada, né? Então, às vezes, não é que eu vivo num mundo cor-de-rosa, que eu não tenho noção, mas, por exemplo, quando acontece uma tragédia, eu sei da tragédia, obviamente, porque é impossível hoje a gente não acessar qualquer coisa e não explodir essas notícias. Mas, assim, eu não preciso ir lá. Mas aí você, né, não vai estar sendo empática com o que aconteceu. Eu falei assim, olha, se acontecer alguma coisa, se eu conheço a pessoa, é uma coisa. Se eu tenho alguma ação que eu preciso tomar, sei lá, meu negócio é envolvido, né, em relação àquilo que aconteceu, eu preciso tomar ações, eu preciso talvez ter mais detalhes. Agora, se é só para estar por dentro, eu prefiro fazer uma oração, se aconteceu realmente, né, uma morte, alguma coisa assim, eu prefiro, né, meditar, fazer uma oração para aquelas pessoas, para que, né, de alguma forma elas sejam confortadas. Sim. E seguir minha vida, porque é o que acontece ao nosso redor, influencia, mas é como a gente lida com isso. Então, para ter uma vida mais leve, mais, né, sem preocupação, mais Hakuna Matata, aí é a gente realmente se desconectar daquilo que a gente não tem influência. Né? Escolha, né? Escolha. Eu fiz esse mesmo caminho na pandemia. Eu tava pirando com as notícias da Covid. Eu pensei, eu não preciso me conectar a isso. Aí eu parei de ver notícias. Aí as pessoas falam, você não vê notícia? Não preciso, né? Mas aí como é que você sabe das coisas? Se for importante, se for grande, eu vou ficar sabendo. Sim. Porque tu abre ali o Instagram e tal, tu vai ver, alguma coisa vai chegar em você. Agora, vou ficar eu vendo a página criminal lá do portal de notícia. Pra quê? Pra ficar mais doente, mais negativa? Não preciso disso. Então eu sempre falo também, as pessoas, você viu que fulano fez isso? Não vi. Mas como você não viu? Não vi, gente. Não vi. Mas você não sabe das fofocas? Não sei, gente. Não vou ficar acompanhando. Não tem pra quê? Porque aí eu vou ficar bravo com o negócio que fulano lá da... Tem muita gente, o casal brigou, o casal traiu não sei quem, fulano tá... Gente, meu Deus. Tu vê a pessoa brava ali na tua frente, uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? Assim, meu Deus, se for uma coisa muito grande, né? Que daí envolva alguma coisa que eu queira estudar, por exemplo, daí eu vou prestar mais atenção no caso. Agora, né? Se não vai agregar em nada, não tem sentido. Eu vou saber notícia, por exemplo, assim, do trânsito, tá parada. Eu entro lá e vejo coisas que vão impactar no dia a dia. Quais ações que eu preciso tomar quais ações que eu preciso tomar com aquilo. Se você não tem nada relacionado a mim, E a gente já vinha numa crescente de ansiedade, assim, né? Generalizando na ansiedade, mas tem vários outros fatores aí, né? Antes da pandemia, né? Talvez isso ia crescer, obviamente que a gente via, né, N fatores, mas talvez numa proporção um pouquinho mais longa, né? A pandemia, ela fez a ansiedade das pessoas explodirem, né? Então quem já tinha um problema talvez um pouco mais grave, né, tinha mais sintomas em relação a isso, na pandemia foi totalmente, o controle se perdeu ali, né?
Muito porque tu ligava a televisão e era um contador de morte na televisão, né? Um negócio assustador, assim, também. Em casa chegou um momento que a gente parou de olhar. Existe um preço, né, que a gente paga por não estar por dentro, né, das notícias, das fofocas, né, daquilo que acontece aí no cotidiano da maioria das pessoas, né? É justamente você ficar sem assunto. Né? Então, às vezes eu já tive situações em que eu cheguei assim, em lugares, por mais que eu conhecia as pessoas, que eu não tinha assunto, porque eu não sabia falar, né, do novela, por exemplo. Faz muitos anos que eu não assisto novela, e às vezes alguém fala assim, porque fulano, não sei o quê, tu lembra, né? Olha, de quando que é? E assim, até com a minha própria família, às vezes eu não tenho alguns, né, não conheço alguns programas, algumas coisas, novela principalmente, né, que minha mãe gosta de assistir, enfim, às vezes eu não consigo falar sobre isso, por quê? Porque não assisto, não sei nem quem são os atores, né, qual é o enredo, o que está acontecendo. E é um preço, né, que eu quero pagar, porque eu prefiro não saber, né, prefiro estar ali sem assunto, só que isso é desconfortável, né, não vou dizer que é legal chegar num lugar e você ficar assim... né? O pessoal tá falando aqui, eu não tô entendendo nada. Às vezes a pessoa fala, tu viu? Eu falo, não vi, mas como tu não vi? Mas me conta. Aí a pessoa se empolga e me conta. Daí não perdeu o assunto, já gera. Não perdeu o assunto, e daí a pessoa me conta, empolgada, não viu? Então me conta. Porque realmente, se fosse pra eu comentar o negócio, eu não. Daí quando a pessoa conta, aí você esboça, mas a pessoa já vai contar meio tendenciosa, né? Aí você vai esboçar a reação que ela quer que você esboce já. Mas você sabe que assim, é interessante essa questão de ficar por dentro, né? Porque, por exemplo, aqui em casa a gente não tem televisão, a gente não é de ficar assistindo, né? Quando a gente quer assistir alguma coisa, a gente pega o notebook e assiste um filme, uma série, alguma coisa assim. Mas eu não, como que eu posso dizer? Eu não vou atrás de ficar por dentro de um assunto só pra, não que você disse que faz isso, tá? Mas tipo, só pra ficar por dentro talvez de um ciclo de um grupo de pessoas que estão ali, tipo, por exemplo, política. Me pergunta o que você quiser. A minha resposta vai ser a mesma, não sei. Tá ganhando, tá perdendo, time de futebol não acompanho, não sei quem é quem, o que faz, o que acontece. E também não sinto interesse em buscar assuntos só para poder fazer parte se eu tiver num grupo de pessoas falando sobre aquele tema. Porque principalmente dependendo do tema, é sujeito as pessoas até se exaltarem, né? E aí é sujeito até criar algum tipo de atrito. Mas eu procuro ficar informado com aquilo que eu sei que me agrega, que é igual a gente estava falando da questão das notícias, né? Poxa, eu já não gosto de ver jornal, já não tenho cultura de ver jornal. Se é tragédia, assim, ó, é igual a Paula comentou. A gente, sem querer, querendo, já fica sabendo das notícias ruins. Normalmente, infelizmente, as notícias ruins sobressaem as boas, né? É difícil a gente ver matéria boa e coisas boas elogiando e tudo mais. Tem, mas é pouco. Então é algo assim, ó, que sinceramente falando, eu prefiro não ter acesso a algumas informações, porque aí, como você comentou, a gente acaba se colocando numa frequência que a gente nem estava. Né? A gente aprende que tanto a mente comanda o corpo, como o corpo também comanda a mente. Então, se você entra numa certa frequência, seu estado poderia estar maravilhoso. Só que aí, se você entrar numa frequência que não tá legal, você vai ficar mal, vai ficar com um pensamento que não é legal, vai começar a ficar numa sofrência, entendeu? Então, eu sou a favor da gente tentar se conectar ao máximo com as coisas boas. Não que o mundo seja rosa, como você comentou, a gente precisa ser realista. Eu sou um pouco... eu gosto de dar umas voadas de vez em quando. Minha esposa que dá uma volta aqui, a gente precisa planejar essas coisas. Mas... se a gente ficar só no mundo cor-de-rosa, não funciona, né? Então, acho que todos os extremos são ruins, né? Exato. Achar que tá tudo lindo e maravilhoso é ruim, porque a gente até entra num estado meio de ingenuidade, né? Às vezes até de achar que realmente tudo é belo, né? E eu até vou trazer um exemplo disso, porque quando eu comecei esse trabalho, né, com o coaching, eu entrei um pouco nessa vibe, vou falar o que aconteceu, né? E o extremo de estar no outro lado também, de achar que é tudo ruim,
né? Também é que nem comida, né? Comer muito açúcar é ruim, mas também não comer nada a gente fica sem energia. Sim. Então, a gente tem que sempre, acho que para todos os aspectos da nossa vida, buscar esse equilíbrio, né? E lá, quando eu comecei, né, quando eu saí do ambiente corporativo, tudo que eu queria, né, fazer era coaching e processos aí só de life, né? Só de life coaching, só de tipo, agora, no entanto, até uma coisa que eu sempre guardo na memória, porque eu falava isso abertamente. Quando eu decidi sair da empresa, eu levei 7 meses para sair. Então, eu pedi demissão em janeiro e fui sair no final de julho, né? Porque, obviamente, eu não tinha, né, uma outra empresa para começar, enfim, eu estava já fazendo em paralelo. E aí eu comecei a falar para as pessoas lá dentro, né, que eu ia fazer, dei esse tempo pro meu chefe, na época consegui uma pessoa para substituir, daí quando eu vi que ele não ia arranjar ninguém. Ele tava felizão, ele depois já deu 7 e eu vou esse tipo pra mudar o outro, né? Assim. Na verdade, quando começou ali o 6º mês, eu cheguei para ele e falei assim, eu fico até o final do mês. Aí ele, não, calma. Aí ele conseguiu alguém, aí, só que daí chegou bem no finalzinho dele, disse, fica mais um mês para treinar. E eu falei assim, não, tudo bem. Então, por isso que 7 meses, porque senão ia ser 6. Mas como eu falava muito sobre isso, que eu quero, né, pisar na grama, queria, né, pisar na grama, né, curtir a natureza e não sei o quê, e eles fizeram um presente para mim, eu lembro até hoje. Eles fizeram uma cesta, colocaram grama, colocaram uma tangerina, né, que é uma representação assim, bem forte, né, colocaram um potinho com ar puro. Gente, pessoal criativo! Tô chocada! E aí, todo mundo escreveu e escreveu uma carta falando, né, que eu podia, então, fazer esse movimento, que ali já estava o kit para eu começar esse processo. E foi muito legal, porque realmente era a sensação que eu tinha, porque eu não queria mais falar de ambiente corporativo, aquela coisa assim de, né, que é o que acontece, né, tem muitos fatores aí que influenciam, às vezes, uma tomada de decisão, muita gente envolvida até no processo, não tem como viver num ambiente corporativo sem estresse. Hoje eu consigo reconhecer isso e consigo reconhecer que eu tenho estresse também no meu trabalho hoje, por mais que, né, esteja numa vida fluida, isso faz parte. E o estresse, ele tem aí um efeito. O estresse que é prejudicial realmente é o estresse exacerbado, né? Aquele que faz você desligar. Um nível equilibrado de estresse é saudável, te faz entrar em ação. Né? Exatamente, né? As pessoas hoje em dia também falam que tem estresse, as pessoas não pode ser estressado totalmente. Não, o nível de estresse é aquilo que vai te fazer entrar em movimento. Né? É que elas jogam pro extremo, né? Ou tem que ser 100% estressado, ou tem que assim, viver flutuando nas nuvens. Antigamente, que se fazia constar preço em farmácia, que é o ruim. Exatamente. Né? Que é fora do limite. E eu sei que, assim, no começo eu reneguei, assim, toda a minha história em relação à orientação que eu já fazia de carreira, que eu orientava as lideranças, que, né, eu orientava as pessoas, cuidava das promoções, enfim, eu tinha toda uma expertise em carreira e remuneração dentro do ambiente corporativo. E eu simplesmente disse assim, eu não quero mais isso, né? Não quero mais falar desse assunto, quero só, assim, coisas do cotidiano. E aí, né, nesses anos aí, até a própria pandemia me trouxe, né, essa reflexão, por que não, né, voltar a falar? Porque no fim das contas, por mais que eu quisesse, o que as pessoas me procuravam? Pra carreira, né? Daí quando eu me dei conta, que não foi assim uma coisa límpida, né, mas eu me dei conta assim, poxa, vira e mexe, né? A gente cai aqui, o meu discurso, né? Eu sempre falo que não dá para misturar, né? Aliás, né? Que a gente não consegue separar, né? A nossa vida pessoal da profissional, que é tudo uma coisa só. A gente é um ser único. Então não dá para deixar assim, agora eu vou deixar meus problemas em casa, eu vou trabalhar e vice-versa, né? Então e esse era o meu discurso. E aí eu fico, como é que eu quero só trabalhar a parte pessoal, né? E aí foi quando eu realmente me posicionei, né, dessa forma, e isso foi no comecinho ali de 2021,
E aí mudei também minha marca, mudei a forma como eu colocava isso e assim, ali eu digo que foi um divisor de águas, assim, porque por mais que não mudou nada do que eu já fazia, mas assim, só o fato de me posicionar, de falar que eu fazia isso, também, né, coloquei aí o título, né, de mentora de carreira para realmente evidenciar isso, que daí as pessoas assim, então é contigo. Sabe? E isso foi legal porque também é um processo de evolução, sabe? Por mais que né, eu tenha todas as ferramentas, né, que eu passei eu brinco que tudo que eu aplico, o Ramon já escutou isso várias vezes, né, tudo que eu aplico nos meus clientes, eu usei comigo primeiro, ou usaram comigo, né? Inclusive aquilo que não funcionou para mim, eu não passo adiante, porque como é que eu vou convencer alguém de algo que não funcionou para mim, né? Por mais discurso, né? Isso, por mais que seja uma ferramenta reconhecida, que, né, alguém pensou naquilo ali, porém não funcionou comigo. Como é que eu vou fazer isso chegar, né, no íntimo de alguém? Então, isso aí já descarto, esse caminho eu não sigo. E esse processo de evolução é um processo que eu também falo para as pessoas que, às vezes, né, a gente tem muitos recursos aí nas ferramentas tecnológicas de acelerar as coisas, né? Acelerar áudio, acelerar o vídeo. Talvez quem estiver assistindo aqui vai querer acelerar. Não acelera. Escuta bem devagarzinho. E aí, assim, o convite é justamente para desacelerar, sabe? Para ouvir com mais qualidade, sabe? Para realmente a vida está acontecendo nesse momento. Quando a gente assistir isso aqui, já não vai ser mais a vida acontecendo, já vai ser passado. Porém, é aqui, nesse momento, que a gente está podendo fazer a diferença, né? Podendo, né, tá se conectando, né? Conhecendo, eu no caso, né? Conhecia o Ramon, não conhecia vocês, então aproveitar esse momento, que é um momento único e que a ansiedade muitas vezes não deixa a gente viver, né? A gente está sempre, se a gente está ansioso, a gente está lá no futuro, né? Que a ansiedade é excesso de futuro, né? A gente está sempre pensando, o que eu vou fazer hoje à tarde, E o momento presente é um momento que realmente a gente tem qualquer poder de atitude, E quando a gente está presente, é que a gente faz as mudanças. Verdade. E tem um pouco ali, até voltando um pouquinho da tua fala, que eu percebo, assim, né? A gente veio num discurso muito grande de ter essa separação de vida pessoal e profissional muito clara, né? O cara vai lá, bate ponto e minha cabeça, né? Ela desliga o lado profissional e liga o lado pessoal e eu vou. No outro dia de manhã eu ligo o profissional, desligo o pessoal e eu vou, né? E, de novo, né? A pandemia chacoalhou, como tudo que ela chacoalhou, isso também, né? As pessoas foram para trabalhar home office, muitas não conseguiram mais dividir isso muito bem, porque eu estou trabalhando dentro da minha casa. Então, acontecem coisas pessoais, eu tenho uma reunião e como é que eu consigo distribuir isso bem, né? E eu queria que trouxesse um pouquinho disso também, assim, como é que esse discurso de divisão levou essa chacoalhada aí, né? E como é que as pessoas agora poderiam usar algum tipo de ferramenta ou algo para talvez não separar mais, mas ter uma vida um pouquinho mais tranquila, né? Eu acho que um dos fatores importantes é realmente, talvez, tratar a origem disso, né? Que não quero ser redundante aqui e falar da ansiedade, mas a ansiedade não é por acaso que já se fala que é o mal do século. A ansiedade, ela impede a gente de tomar consciência do que está acontecendo com a gente, inclusive de saber se a gente está ansioso. Sim. Né? Então, eu gosto de fazer alguns exercícios para que a pessoa comece a voltar para a consciência, né? São pequenos movimentos, às vezes a pessoa pensa assim, um processo de autoconhecimento, um negócio né, gigante, todo complexo, e eu busco falar assim, gente, são pequenos passos todos os dias, né, toda semana, e aí né, de novo, o poder do coaching, né, que é o aprendizado e ação, E quando a pessoa vem assim muito de preciso fazer, que isso, a primeira pergunta que eu faço é assim, você medita? Né? E aí a pessoa já
Tipo, ai meu Deus, também esses coaches, né? Eu falei assim, veja bem. Pra tomar um suco, né? Suco verde, né? Eu falo assim, eu também não meditava. Nem conseguia, né? Pra dizer a verdade, porque minha cabeça sempre tá um turbilhão. E aí eu falo assim, olha, existem várias técnicas, e aí às vezes as pessoas também pensam isso, que meditar é a gente parar 1 hora, com a cabeça vazia e tal. Talvez algum Buda consiga isso, eu até risco a dizer que nem ele, né? Mas talvez em um transe, alguma coisa, os povos orientais, eles conseguem fazer isso com mais facilidade, mas a gente aqui do Ocidente, principalmente nós latinos, né, que estamos sempre na agitação, a gente não consegue fazer esse movimento. Então, eu brinco assim, porque o que é a meditação? É um momento presente, né? A gente realmente trazer a nossa consciência para o que está acontecendo agora. Então, existem vários exercícios para a gente tomar consciência do momento presente. Por exemplo, né, quando a gente está, sei lá, almoçando, a gente pode fazer um exercício de olhar quantas cores tem no nosso prato. Estou olhando aqui, já me imaginando um prato aqui na minha frente. Da hora do almoço, a pessoa começa... A barriga já se almoça. Quantas cores, que tipo de alimento que tem ali, quando eu colocar o alimento na boca, realmente ver qual é a textura, qual é o sabor, sabe? Aí um ponto de atenção aqui, a maioria das pessoas eu vejo hoje, mesmo quando estão acompanhadas, almoçar com o celular. Sim. Né? Aí tá ali com o dedinho, né, na rede social, lá, né? Sim. E vendo, e aí também não tendo controle do conteúdo que recebe, porque assim, tu tá almoçando, às vezes tu, já é tragédia ali. Aí tu come aquilo. É que tu acaba vendo nenhum nem outro, né? Tu não absorve. Exatamente. Caso tenha alguma coisa boa no celular, mas tu também não... A alimentação... E eu falo isso não porque nunca usei, né? É justamente porque eu comia com o celular, né? E às vezes, óbvio, né? Quando eu tô sozinha, né? Que eu não tô almoçando com ninguém, às vezes é um momento que eu aproveito para ver se tem mensagem, alguma coisa que se eu tô num dia mais corrido, eu não vou ser hipócrita aqui e falar assim que eu não faço isso em nenhum momento, mas eu procuro ter essa consciência, porque eu sei que se eu tiver no celular, eu não tô prestando atenção no que está acontecendo, eu não estou, né, realmente vivenciando. Outro exercício, né, para quem não consegue meditar, parar, e eu estou falando de 5 minutos, ou de 3 minutos, que eu já tive clientes assim, não, 5 minutos é muito bom. Tá bom, 3, tá bom? Quem é que não tem 3 minutos num dia? Não tem desculpa, não tenho tempo para meditar. Não, 3 minutos você tem. E aí eu dou alguns exercícios, até para quem... eu sou bem alemoa teimosa. Quando alguém vem com alguma objeção, mas eu não tenho... Você dirige para o trabalho? Dirige. Então dá para meditar na hora de dirigir, né? Como? Comece a observar... Fecha os olhos. Não, pelo amor de Deus. Só bota a mão na frente, fecha os olhos. Confia em Deus e vai. Comece a olhar quantas pessoas tem ao redor, se tem alguém andando na calçada, se o dia está ensolarado, se está chovendo, se tem alguém na sua frente, como é que é o carro da frente. Eu não falo para olhar a placa, porque tem gente que tem toque de placa e já começa a somar os números, aí, né, desconecta do exercício, mas... A ideia de você começar a perceber a vida acontecendo ao teu redor é um ótimo jeito de meditar, fazer uma meditação guiada. A que eu mais gosto, que tem a ver com um hobby meu e também, né, algo que eu sempre gostei muito de fazer, é dançar. Então, quem não tem essa coisa de ficar sentado ali, né, posição meditativa... colocar uma música. Eu gosto de colocar aquelas coreografias do Just Dance, que são difíceis pra caramba. E que a gente não tem como a gente não parar ali e prestar atenção no que está acontecendo, focar, para justamente ter essa desconexão, sabe, dos pensamentos. A gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia, então imagina se a gente não para em algum momento para deixar a nossa cabeça realmente conectada com o presente. Então, são exercícios super simples,
mas que se a gente fizer um pouquinho a cada dia, já vai trazer essa consciência. Hoje eu já estou muito mais automatizada nesse sentido. Hoje, aqui, eu já fiz vários exercícios nesse sentido, em perceber assim, tem uma garrafa aqui, eu já olhei, por exemplo, quais são as cores que tem na logo, sabe? O momento presente, quantas pessoas tem no ambiente, né? Tem luz, tem... Então fazer porque a vida está acontecendo lá fora também, mas a minha vida está aqui agora, sabe? Então aproveitar esse momento para realmente, sabe, ter aquela sensação, aquele quentinho e assim, nossa, que a meditação traz muito essa questão mesmo. Não, então vou sentar aqui, vou fechar o olho. Essa é a impressão. Silêncio, É o mesmo preconceito que as pessoas têm, né? A meditação traz vários preconceitos pela... Não sei, eu acho que pelas imagens que a gente viu na TV... A mídia, né? A mídia divulgou muito, né? A questão da meditação, perna cruzada... Geralmente a meditação vem dos budistas, aí você vê os monges lá tudo sentados, em silêncio. Traz muito essa... Nem só da mídia, né? Das aulas de história, mas a gente tem isso, né? Quando a gente estuda. Eu acho que vem muito disso, de você associar a meditação com essa prática que é de ficar sentadinho lá. E que é muito de viver ali, a pessoa só está se desconectando um pouco, mas ela está se vivendo presente, sentindo isso, né? Ela está percebendo a respiração, ela pode estar percebendo um pouco mais do que está passando na cabeça dela, os pensamentos e tal. Então não tira, tu viver aquele momento, né? Então tu está vendo aqui, perceber o que está acontecendo. Esse exercício de fazer a meditação dirigindo, de prestar atenção é muito interessante, porque tem até meme disso. Quando você está dirigindo e percebe que está dirigindo. Porque você está fazendo aquilo tão no automático, pensando em tanta coisa que você não está nem prestando atenção. Às vezes é uma coisa que você faz, mesma rota todo dia, você nem presta atenção mais naquela rota, você vai pensando em outras coisas. Quando tu chega no lugar, tu não sabe como é que tu chegou ali. Que é o estado hipnótico, até onde eu tenho conhecimento, que eu já escutei falar. Quando você entra no estado hipnótico, tu vai fazendo outra coisa, tá pensando longe, quando tu vê, tu chegou e tu nem prestou atenção, estando presente, qual é a rota que tu fez exatamente. Só foi seguindo. E assusta, né? Assusta muito. Depois quando tu toma consciência, assim, o susto é grande, né? E, assim, tem muita coisa que a gente faz automatizado, porque nosso cérebro funciona dessa forma. Ele quer o tempo todo economizar tempo. Então, assim, a gente não para pensar. Isso é teoria de hábitos, né? A gente não para para pensar todos os dias, por exemplo, eu chego no meu banheiro, agora vou pegar a minha escova de dente, agora vou pegar a minha pasta de dente, vou colocar... Não faz esse movimento. Não. A gente está pensando em mil e outras coisas. Tanto é que alguns exercícios que eu passo, às vezes é justamente assim, faz um teste para provar essa minha teoria. Muda a tua pasta de dente do lugar, ou tua escova, enfim, no dia anterior, à noite, né? Põe em outro lugar. Não precisa nem ser fora da vista. Tipo, se tá sempre do lado direito, coloca do lado esquerdo do teu banheiro. E tu vai perceber que tu faz um monte de coisas automatizadas. Por quê? De manhã cedo, a mão vai onde normalmente tá, sabe? E isso, tomar essa consciência, a gente começar a perceber, que nem roupa, né? Por que algumas pessoas também não usam um tipo de roupa, né? Ou pegar um Steve Jobs, né? Que vendia muito essa coisa de, eu sempre vou usar preto. Por quê? Porque ele não quer ter essa decisão também, sabe? Então, isso acabava potencializando o cérebro dele para outras coisas, né? Então, a gente tem uma série de decisões, às vezes, que a gente também tem que tomar num dia que a gente não tem tão automatizado, mas que ocupa, né, o nosso cérebro. E essa coisa do automatizar, que já é o nosso natural, a gente tem que tirar de alguma forma, em alguns momentos. Por quê? Porque senão a gente não vê a nossa vida passar. Tanto é que, às vezes, quem vai, por exemplo, viajar, o dia não fica muito mais longo quando a gente vai para um lugar que a gente nunca viu, a gente vai para um lugar que a gente... né, parece que assim, o dia é longo, né, que a gente faz um monte de coisa. Por quê? Porque a gente está presente naquele dia. A gente está o tempo todo assim, que legal isso aqui, que legal isso, que legal. A gente até esquece do resto da vida acontecendo em outro lugar, né? Então a gente nem sabe o que está acontecendo na nossa Parece que tem outra vida, né? Exatamente. Agora, compara com um dia de trabalho, né? Natural, né? Normal, a gente tem aquela rotina e tal.
tem dias, eu percebo isso em mim também, que às vezes assim, meu Deus, o dia passou, sabe? O que eu fiz hoje? Sabe? Por quê? Tem menos que 24 horas aquele dia? Não, é porque realmente teve muitas coisas que foram automatizadas. Que aí, eu até gosto de citar aquele filme, O Clique, é um filme bem antigo aí do Adam Sandler, mas que prova realmente isso. Que tem coisas, não, isso aqui eu vou acelerar. Isso aqui eu não quero viver de novo. E aí a gente vai acelerando e de repente assim, o que eu fiz da minha vida, sabe? Então a vida, ela tá acontecendo agora, né? E até existem estudos de pessoas, né, no leito de morte que falam justamente sobre isso, que as pessoas não se arrependem daquilo que elas fizeram e deu errado, elas se arrependem daquilo que elas não fizeram. E quando a gente está muito automatizado, a gente deixa de aproveitar oportunidades que estão ali, né, naquele momento, né? Quando eu estou presente, eu tenho várias experiências. Vou citar uma de ontem, assim, que foi uma coisa simples, mas que eu gosto de trazer, porque senão as pessoas pensam assim, grandes experiências, mas a minha vida não tem nada diferente e tal. Eu estava no meu trabalho e tinha cliente para atender, eu tinha assim uma margem de 15 minutos, né, de intervalo ali de tempo, entre aspas, livre, mas que eu queria fazer outras coisas. Aí uma pessoa me chamou e falou assim, quer tomar um chai? Que a outra moça, lá no espaço onde eu atendo, e a outra psicóloga que trabalha lá falou assim, ela fez um chai. Quer tomar um chai? Daí eu não tinha tempo para tomar um chai naquela hora. Daí eu pensei assim, por que não? O que é um chai? Um chai, como é que eu vou explicar? É uma bebida indiana, tá? Que é parecido com chá, né? Mas vai algumas especiarias e normalmente é feito com leite, tá? Se eu tenho uma curiosidade imensa de tomar isso. Eu super recomendo, tá? É muito bom. É assim, enfim. Para quem gosta de café, ele é até mais próximo do café do que o chá, na minha visão, né? Posso até receber críticas em relação a isso. Eu vou cortar exatamente essa parte e lançar só um videozinho falando que o chai tem relação com tipo, o chai é mais café do que isso, corta só. Mas ele fica mais cremoso, assim, quase que um cappuccino. Agora mesmo que eu pronto, duas edições. Só essa parte. Enfim. Mas voltando ao momento presente, e eu parei e realmente assim, eu peguei aquele chai e era diferente do chai comprado industrial, né? Sim. A pessoa pegou todas as especiarias separado, fez uma panelada lá, então eu fui sentindo assim, cada especiaria daquela, ou seja, morreu meus 15 minutos. Tá? Mas assim, olha só, o que eu tô lembrando hoje, né, do que aconteceu ontem, sendo que eu tive 24 horas, né, vividas, né, digamos, e fiz um monte de coisas daquele momento, que eu ia pular. Né, que eu ia acelerar, não ter tempo, acelerar. Eu falo assim, não quero, sabe? Então, se a gente não tá com esse objetivo de estar presente, esse tipo de coisa acontece todos os dias. É alguém que para você na fila da padaria para conversar, que você às vezes, né, não dá atenção e tal. E quantas vezes eu já fiz, óbvio, é o meu trabalho também, mas que eu parei para conversar com alguém que eu falei uma coisa que fez o dia daquela pessoa melhor, sabe? Então, assim, às vezes, né, tá todo mundo cheio de problemas, eu também tenho os meus problemas, mas, assim, às vezes a gente pode influenciar, né, sem, inclusive, ter essa profissão, né? Eu faço isso sem querer, inclusive, né? Porque eu não me aguento, né? Sim. Eu vou fazer uma pausa agora essa semana, eu quero ver como é que vai ser. Porque eu assisti um filme, eu tô pensando, né, como é que isso pode ajudar meus clientes, né, será que esse filme, vou indicar, eu viro e mexe, assim, esse filme aqui eu vou indicar para fulano que ele tá com uma situação, sabe, então, por quê? Porque eu tô ali conectada também em querer fazer o bem, querer trazer essa vida sem preocupação aí para outras pessoas também, porque todo mundo, se eu sair de uma condição, né, realmente de saúde crítica, né, e nem vou falar de exercício que na época era 0 também, sabe? E conseguir fazer essas mudanças, qualquer pessoa consegue fazer também.
Exige disciplina? Sim. Disciplina, não vontade. Sim. Porque eu não tenho vontade de ir para academia todos os dias, por exemplo. Mas eu vou. Né? Hoje eu estava falando com a minha cliente de manhã, ela falou assim, porque é difícil, né? Tá frio, porque eu chego... Eu falei assim, tá frio, não vai mudar a forma de tu fazer exercício. Né? Porque o frio em si não impede nada. Sim. Né? Tu vai estar com frio, mas 5 minutos depois tu já vai estar com calor. Né? Então, realmente estar presente para saber quais são as desculpas que a gente dá pra gente não fazer aquilo que a gente precisa fazer. Sabe? E assim, o que deixar de fazer também vai gerar no futuro, sabe? Estando presente que a gente consegue fazer esse tipo de análise, né? A minha mentoria é um estado de presença para os meus clientes, porque eles falam, né? Talvez o Ramon possa confirmar. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Né? Poxa, que bom que eu estou aqui parado para pensar sobre isso, essa pausa, esse momento, sabe? Tem cliente meu que faz questão de ir presencial. Por quê? Porque ele fala assim, não, eu preciso estar aqui, porque se eu estiver online, eu estou em outro lugar. Eu estou aqui no WhatsApp, eu quero estar aqui, assim, ó, e é muito engraçado, que tem alguns que chegam, assim, já saem largando tudo, assim, ó, celular do lado, tipo, tem um cliente meu que até tira o relógio que tem o Apple Watch, que Deus, fica lá, pá. E aí ele tira tudo porque ele fala assim, não, eu quero estar aqui, presente. Já conhece, né, e sabe o benefício que é realmente estar assim, né, estar nesse estado. Né? Que legal. Interessante, assim, tipo, para complementar, assim, falar um pouquinho do momento ali, né, mas é justamente isso, assim, tu entra na sala e quando tu acaba ali o teu período, tu sai, você tá meio assim, onde é que tava meu carro mesmo? Tu vai voltando pra aquela aos vida, poucos, assim, né? Tu vai se conectando com o mundo lá fora de novo, porque tu tá presente ali 100%, tu consegue pensar nisso, né? E falando um pouquinho disso também, de exercícios, assim, né? Algumas vezes de fazer o exercício de parar no final do dia e tu pensar em como foi teu dia, anotar alguma coisa que tu tenha feito e tu não consegue saber o que tu fez no dia. Não vem nada na cabeça. E não é um dia, são vários dias que tu tenta fazer o exercício e não vem. Mas o que eu fiz hoje de bom, assim? Fica pensando, trabalhei, tomei café, É isso. e acabou, acho que. E daí agora eu tô aqui, vou escrever e depois eu vou dormir. Então, assim, começar a fazer esse exercício, começar a perceber um pouco mais do teu dia, né? Final do dia não lembrar o que almoçou. Não prestou nem atenção na Demais. comida que tá no 30 ou 4. E vocês têm alguma frase pra gente encerrar esse episódio de tranquilidade, serenidade, presença, Hakuna Matata? Tem alguma frase que você pode deixar para os ouvintes, os milhões de pessoas que vão assistir esse vídeo? Os telespectadores. Isso é bem bacana porque uma das outras ferramentas, antes de falar da frase, né, uma das ferramentas que eu mais utilizo são as afirmações positivas. Né? Então, fazer esse exercício de ter, né, crenças positivas, a gente ouve muito a palavra crença, né? Afirmações positivas nada mais são que as nossas crenças fortalecedoras nesse caso, né? E é importante a gente ter algumas frases coringas na nossa vida para que a gente, quando a gente tem algum desafio que algo está realmente exigindo muito da gente, para a gente ter essa frase com a gente o tempo todo, né? E eu tenho duas frases que eu gosto de falar muito, né? Que para mim é super importante e acho que talvez é o que rege, que me faz continuar a fazer o que eu faço até hoje, apesar de ser muito batalhado, ser muito, cada dia construindo um pedacinho aí da minha história, que é nada é impossível. Essa para mim e tem a ver com a minha origem, né, de alemã. Eu sempre falo que isso me beneficia e me prejudica ao mesmo tempo em alguns momentos, né, porque às vezes a teimosia é muito maior, mas acreditar que nada é impossível desde que a gente queira realmente fazer aquilo ali. E a outra frase
Eu antes usava o não desista, depois eu aprendi que o não tem efeito, né? Então eu falo, o contrário disso é persistir. Nada é impossível, apenas eu preciso persistir. Uma hora vai chegar lá, sabe? Sem pressa, sem acelerar, né? Sem preocupação, sem Hakuna Matata. Que legal, que legal. É isso aí. Ficamos muito felizes com a sua vinda aqui. Foi um papo, acredito que agregou um tanto, com certeza, não só para nós, mas para esses milhões de pessoas que vêm assistir. É isso aí. Somos muito gratos mesmo por essa oportunidade. E tem alguma coisa mais, algum recadinho final? Não? Eu queria agradecer muito a sua presença, foi um papo engrandecedor. Inclusive esses exercícios que você sugere para os seus clientes, a gente pode começar a fazer a partir de hoje. Gostei. Isso aí. E para você que está nos assistindo, curta, compartilhe e salve. E comenta, e salva, e compartilha, e clica no curtir, se inscreve, Já faz segue tudo. a gente nas redes sociais. Manda o grupo da família, não esquece do grupo da família. O grupo da família é fundamental. E assim, não custa nada fazer isso, mas para nós aqui é um baita incentivo, né? Verdade. Bom, Jari, então deixa seu Instagram para o pessoal poder saber um pouco mais do seu trabalho, né? Se alguém quiser entrar em contato, fazer a contratação dos seus serviços, fica à vontade. Já gostei dessa parte. Bom, então quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, @Jarice Floriano, lá tem mais informações sobre o meu trabalho, também tem alguns depoimentos, né, recente aí do Ramon também sobre a mentoria, então lá também eu gosto de interagir. E toda quarta-feira, já vou fazer um merchan. Isso, vai, aproveita. Toda quarta-feira eu também paro uns minutinhos para fazer um Drops de Carreira no Instagram, às 13h13. Então, tô sempre lá para compartilhar alguma dica, ajudar, né, todo mundo aí a também evoluir na carreira. Então, aceito sugestões, sempre gosto também de receber sugestões sobre assuntos, sobre temas aí que são mais interessantes. Então, me segue lá e me acompanha meu trabalho. Legal. Maravilhoso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e nos segue no YouTube, no Instagram e no Spotify. Valeu? Até mais e até a próxima. Manda no grupo da família. O grupo da família é de fundamental importância. Se você não mandar no grupo da família, algo terrível. Não. Então é isso, gente. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Tchau.